Vamos fazer assim, para tirar esse ranço da internet, toca outra música aí. Pô, tocar com fone de ouvido. Dá certo. Bora ver. Dá certo, o microfone capta direitinho aí o violão. E vai estar aqui na altura do peito. Então, a segunda música desse disco, ela se chama D84. D84. Que é Dimensão 84. Mais uma vez, é a temática do trabalho, né? Que é 1984. É, dos caras que estão fazendo 36 anos. Dimensão 84. Dimensão 84. Os dias vão abrindo, as nuvens estão sumindo, o tempo vai caindo, desapareceu. Distração do passado, vou seguindo afora, estou mais perto agora de chegar. Dimensão 84. Dimensão 84. Posso enxergar coisas no ar, janelas abertas, discurso. Músicas na rádio, atravesso a rua, pretendo escutar o mundo. Salve, que agora deu certo! É a caveirinha. Caveira aí. Um abraço pra galera que tá entrando aí de novo. Agora deu certo, galera. Depois que ele mudou de lugar, botou um fone. Eu acho que a conexão não tava chegando boa lá atrás, tá ligado? Tava no fundo da casa, né? Não tô falando porque eu conheço o Dima aí. O Dima é meu parceiro. Nessa coisa de artes aí faz tempo já, na poesia, fizemos livros junto, em música aí, estamos para gravar esse CD aí. E é isso aí, logo no começo a gente falou desse livro aqui, ó, Porrada no Juízo, esgotado, não tem mais. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. E são poemas meus. Agora a bateria do celular tá indo embora, vou pegar o carregador. O carregador. O Jimmy, ele fez a ilustração da capa, além de ter escrito metade dos poemas desse livro. Também aí do meu livro novo, Passarinho, foi o Jimmy também que fez a capa, é um mosaico com vários passarinhos. Esse não está esgotado, vocês podem adquirir depois da pandemia comigo.
Também tem ilustrações da Gabi, que está aí. Voltou, Jimmy. Agora foi o teu celular aí que trapaceou a gente. Tu tá no mesmo lugar que tu estava antes, que a conexão ficou boa? Tô no mesmo lugar que deu certo aqui, Pronto, coloca o seu mas fone. tô com outro celular porque esse aqui descarregou. Beleza, sem problema. Coloca aí Esse aqui seu dá fone para ver direitinho. no ouvido. Tá legal aí, galera, sem fone? Ou vocês querem que ele coloque o fone? Vamos sim, Tô com vamos fone marcar aqui, aí tá para ruim, é? vamos marcar essa história aí da oficina. Vamos ver sim. Vamos conversar depois lá no WhatsApp para você também ministrar uma oficina aqui para a galera. E a oficina ela fica ao seu dispor. Você que vê o assunto que você quer falar na oficina. Jimmy, Oi, vai tá pronto aí já de novo? tá de boa. Tá de boas. Conectou o fone no celular? Tá conectado. Pronto. Então fala um pouquinho aqui desse livro aqui. O pessoal já está dizendo que a capa é bonita. Eu não tenho mais, os meus acabaram. Eu acho que você também não tem, eu acho que esgotou o livro. Procede? Ah, esgotou. É Esgotou. isso. E agora, Ah, depois, quem tiver interesse, eu posso passar o PDF. Depois que os livros esgotam, por uma questão de preservar a arte, preservar o artista, preservar todas as pessoas que trabalharam, porque a arte também é um trabalho. A gente tem que valorizar também o trabalho intelectual. Um escritor, ele não tem um insight e ele sai psicografando todas as coisas. Não, ele tem que sentar lá, ele tem que elaborar, né, todo o labor intelectual, escrever o livro, aí vai ter que ter um diagramador, vai ter que ter alguém para fazer uma capa, vai ter que ter alguém para corrigir, vai ter que ter uma gráfica para imprimir. Então a gente tem que valorizar o trabalho do artista do livro também. E aí, geralmente, quando os livros esgotam, eu disponibilizo os meus livros em PDF, né? E assim foi. Já são 3 livros que eu participei. Eu já participei de vários livros, mas são 3, assim, solos, entre aspas, porque tem 2 que são uma dupla aí, né? Com o Marconi agora, não, com o Marconi antes e com o Roberto Ferreira dessa vez. E aí, como foi a história desse livro aqui que a gente fez aí? Essa capa, que a porrada no juízo. Eu com meus títulos, né? Porrada no mas, juízo, café com fibra ótica, eu só arranjo um nome tosco assim. inclusive uma coisa característica da cabeça de Daniel, essas artimanhas que ele tem de soltar coisas rápidas e curtas e que falam muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é realmente muito ágil. Então, porrada no juízo foi legal porque ele sai de uma vivência recifense, né? Ele está projetado aí, ambientado no Recife. Então, toda aquela tragédia ou encanto, ou, enfim, Recife, né? É engraçado que Recife faz você escrever, cara. Recife faz você escrever. Recife é muito poético em todos os âmbitos, né? Desde o caos ao sublime, velho. Exatamente. Tem muita coisa interessante. Histórico, tem história, memória, tem o real, o abstrato, tem arte pulsando naquelas ruas lá. A E verdade, foi legal essa ideia da gente fazer um trabalho juntos. Justamente essa capa, né? O que é interessante também nas relações que eu tenho com o Daniel, e eu acho que é com todos os artistas que fazem parte do ciclo dele, é a capacidade dele deixar você livre para criar, velho. Livre para criar. Então ele disse, faz aí a tua arte aí. E o que é legal é porque quando você faz a sua arte, o que vier tá feito e é único, velho. É único. Então eu peguei umas artimanhas que eu tentei, porque assim, o artista ele sempre tenta criar a sua própria identidade, né? No sentido de pesquisar para que não fique parecido ou igual. Embora seja uma fuga difícil, né? Ou talvez impossível, mas de certa forma toda a psique daquele que cria está introjetada ali. Então toda a existência única e ímpar está introjetada naquela obra ali. Então eu peguei essas características minhas e coloquei para fazer a capa desse disco.
Então são duas cabeças, a capa são duas cabeças, e eu utilizei uma forma que faça com que você visualize o que sua cabeça pode visualizar, além do que foi proposto pelo autor, né? Então, como o título é Porrada no Juízo, então eu coloquei duas faces, que é a minha e a de Daniel, só que ela está transfigurada, né? Está modificada, ela está estraçalhada, justamente por todo esse contexto, né? De porrada. Então é estraçalhado. Você enxerga o cérebro ali, você enxerga o olho sempre aberto, sem pestanas, enxerga transcorrer os... Tanto é que na imagem da capa, os autores eles não se enxergam. Eles têm que sentir a percepção do seu próprio trabalho e por isso que os rostos estão voltados de costas, assim. Então, cada um tem sua visão dentro da proposta do próprio livro. E que dialogam, né? Dialogam, porque o material, a obra-prima foi captar as vivências particulares da gente e as não particulares também, né? Porque aquelas que a gente observa, que está externo a gente, o que está dentro da gente e externo a gente captou e colocou dentro desse livro. E eu fui pegando uma vertente do próprio tema, né? Título da obra, Porrada no Juízo. Então, essa maneira como eu fiz os desenhos também, para que ele não tivesse uma... Ele tem a forma que você enxerga que é algo antropomórfico, né? Mas ele não tem uma forma fechada no sentido de você ver detalhes de um indivíduo. São detalhes que você visualiza sem dimensões, né? Não tem uma dimensão real, é uma dimensão interna. Você visualiza o que você quiser visualizar. Tanto é que o centro parece um órgão, né, feminino, já falaram. Porque a proposta é essa, você visualiza aquilo que está na sua cabeça. Parece aquele negócio de psicologia, né? Quando você está embora eu não conheça, né, só de falar assim, existem aquelas manchas dentro da psicologia, quando vai fazer uma análise psicológica de um indivíduo perturbado, aí ele coloca umas manchas e para identificar o que ele pensa ou está passando no momento, ele vai identificar, porque quando ele enxerga aquela mancha de tinta, ele esboça o que tem dentro da cabeça dele. Então, é, de certa forma, aquela visão clássica das manchas, com que você olha e você vai dizer o que tem dentro de você. Então, não é um livro só do autor, é de quem vai ler também. Quem lê vai interpretar e trazer à tona coisas que estão dentro de você também. Muito massa. Vou aproveitar aqui para recitar um poema do livro e vou pedir para tu recitar um também. A gente falou em Recife, nós que somos do Agreste de Pernambuco, né, lá de Bezerros, eu que já circulei aí por 3 estados aí, né? Estou aqui já morando no 3º estado aqui, estou em Cajazeiras, mas sempre que posso estou em Recife, né? Eu me considero já um cidadão meio a meio, recifense, referência. Meu livro. E tem um poema que, falando dessa coisa da cidade, que está nesse livro aqui, que é de súbito a cidade, que fala um pouco dessa relação do recifense com a cidade, que eu falo assim, ó, esse é um dos meus do livro, de me buscar um livro para citar um deles, e diz assim, de súbito a cidade, de súbito a cidade, de repente é noite, de súbito o assalto. Na verdade, esse poema é de Dino, desculpa. De súbito a cidade. De súbito a cidade. De repente é noite. De repente é noite. De súbito o assalto, de repente foi dia. Recife forçava, fornicava. Recife enfatizava, enforcava, infartava. Recife foi dia, fodia, fedia, fodia. Então, até me atrapalhar aqui, que os poemas estão todos entrelaçados aqui, mas esse poema é o do Dino. Esse é um pouco de Recife, né? Dessa visceralidade da cidade de Recife. Vê outra aí, Dino. Fácil, deixa eu pegar aqui. Vou ler o seu.
Aqui, provérbio paraguaio. Ele amava as mulheres e não aguentou ir à guerra, porque as veria tombarem. Mas, bem dizia o sábio, leal é aquele que não se ocupa em lastimar. Em Recife, quem é que não vai para uma guerra todo dia, né? É a guerra no trânsito, a guerra das pessoas. Então, quando a live caiu da outra vez, eu estava te perguntando, tu estava falando de um documentário que tu vai participar, que era sobre a Galega da Cadiza, que é com o poeta lá de Caruaru, Braddock, que é um poeta muito massa. As poesias de Braddock são praticamente contos, e ele tem um jeito todo peculiar de recitar, que dá toda uma tensão e toda uma emoção. E esse documentário que a gente falou vai participar falando sobre a Galega da Cadiza são aquelas lendas urbanas. E essa lenda urbana da Lendas Galega da urbanas. Cadiza, qual o contexto dela, Dinho? É uma lenda caruaruense, né? Em Recife tem várias lendas, inclusive o Chico Sainz eternizou a lenda da perna cabeluda. Então, a Galega da Cadiz é uma lenda urbana de Caruaru, como foi dito. E já tem um curta, né? Eita, como é o nome dele? Patrick, né? Patrick fez um curta sobre a Galega da Cadiz, que é baseado no conto de Braddock, F.R. Braddock. Existe esse curta, eu acho que deve estar no YouTube. Pude ver ele, né? Porque ele mandou para mim, mas não posso divulgar, né? Porque tem os direitos autorais e tal. Mas eu acho que tem no YouTube. E o outro é um doc que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo. Eu fui convidado para escrever só algumas coisinhas burocráticas, né? De escrever o projeto. E tá para rolar ainda a submissão dele. Mas esse documentário é sobre porque assim, né? É muito interessante, fazendo um adendo aqui, que a arte ela move toda a sua região, né? Ela move tudo, desde a economia, a ciência e vários âmbitos. Então, o que é interessante? É Existem economia muitas criativa, né? economia criativa também. Ah, como essa lenda urbana veio, o artista pegou um conto, aí já foi para o cinema, virou curta, né? E agora existe um documentário. Só que o que é engraçado é que a Galega da Cadiza virou um bloco de carnaval, né? Justamente o ano passado. Ano passado, a Galega da Cadiza entrou em outro âmbito cultural, né? Regional, que é o bloco. E esse bloco é todo voltado para quem idealiza esse bloco são as mesmas pessoas que trabalham com autores, que trabalham com poesias, com arte, com expressão. E a partir dessa iniciativa de gerar esse bloco de carnaval, eles estão buscando criar esse documentário baseado nesse evento, né? Nesse evento que está acontecendo. Então, é só isso sobre o... No começo também, quando estava muito ruim, tu falou do Projeto Livres. O Projeto Livres é uma iniciativa de Jimmy, que é bibliotecário, e de Daiane, que também é bibliotecária, e que é um projeto muito interessante. Eles desenvolvem um recital de poesia, onde todo mundo que participa recebe um livro, inclusive no TCC do Jimmy, que foi sobre esse projeto, ele falou que você já tinha distribuído mais de 5 mil livros só com esse projeto, não foi, Jimmy? Fala um pouquinho aí desse projeto aí, um projeto social importantíssimo. Mais de 5 mil livros e tem uns 6 mil poemas, né? Assim, porque a gente libera poemas para a galera também, a gente imprime. Vou explanar aqui um pouco sobre o projeto. A gente sempre trabalha com doação, né? Porque o objetivo a gente foi montando aos poucos. Ele não nasceu pronto, né? Foi sempre se modificando. Então a proposta central dele é proporcionar livro, leitura e literatura, né?
para as pessoas de forma gratuita. E dessa forma a gente emancipar as pessoas, né? Através do conhecimento, da informação. Através da leitura você emancipa as pessoas. Então a ideia é formar leitores e esses leitores se emanciparem. Ou seja, a gente formar uma sociedade mais justa e equânime devido à capacidade que o indivíduo venha a ter pelo simples fato de ter acesso à leitura, à informação, a conhecimento. Então a proposta está engajada nisso aí. E como eu havia dito, as coisas vão se transformando e ganhando mais corpo e vão crescendo de várias formas. De forma que esse projeto nasceu dentro de biblioteconomia, né? Nós temos problemas sérios com bibliotecas, e justamente porque não existem movimentos ou ações culturais como essas. Porque a gente trabalha dentro de ações culturais também, né? Que é um braço da biblioteconomia, são ações culturais. E o Livre-se, ele se baseia muito em ações culturais também, né? A gente se baseia em ações culturais de forma que a gente age dentro desse sentido. E ele funciona da seguinte forma: eu me caracterizo, eu crio um personagem, a gente vai para locais que tem transeuntes, né? Geralmente são praças públicas, mas não só, a gente faz locais internos também, a gente adapta. A gente monta um cenário, eu faço uma abertura para convidar as pessoas a lerem. E quem lê um poema com a gente, ou recitar, ele vai poder escolher um dos livros que está montado lá no cenário. A gente monta um cenário cheio de livros. Tem caixotes, tem bonecos também. Artesanalmente fizemos uns bonecos também, uma placa artesanal convidativa. E as pessoas se atraem. Geralmente a gente não usa microfone por questões de inibição, de pessoas que não querem se expor tanto. A ideia é você compartilhar a poesia, né? Não é aquele negócio grande, né? Eu sou poeta, vou recitar. Não, a ideia é juntar as pessoas, agregar as pessoas e dar acessibilidade a ela. Então a gente também recorta poesias e distribui várias poesias para quem não tem poema pronto, tal. E basta só ler um poema assim com a gente e ele vai e leva o seu livro por esse preço. O preço do livro é um poema lido. Então a gente tenta agregar todas as idades, seja criança, velho, né? Criança, idoso e adulto. E ele funciona muito bem, né? E a gente só trava em alguns momentos, claro e evidente, por causa de recursos, né? Os recursos são próprios. Embora o alcance também, a gente tem as redes sociais também. Tem no YouTube e tem no Facebook e no Instagram do Livre, Recite Poema Ganha Livro. Mas a gente recebe também muito apoio. Um dos apoios foi Daniel, né, que ele proporcionou a ida até o IFPE para a gente fazer e comentar também lá. E tem muita gente que faz doação de livro também, cara. Tem muita gente que faz doação de livro. E detalhe, os livros que a gente trabalha são único e exclusivamente que gerem conhecimento, né? Assim, no sentido de ser artístico-literário. Então, são muitos livros de literatura que a gente trabalha com contos, com novelas, romances, poesia. A gente trabalha com alguns também, que geralmente tem pessoas que são meio fechadas para esse negócio de ler um poema, mas a gente trabalha com alguns livros de filosofia, alguns religiosos também, né? Budista, hindu, dentro desse parâmetro, né? Filosofia, sociologia. Jimmy, e a galera que está assistindo aí, como é que faz aí para levar esse projeto para a cidade deles, para a instituição que trabalham, ou para a empresa que trabalham? Qual é a contrapartida que essas pessoas têm que proporcionar a você e a Daiane, né? Tipo, são vocês dois, não é isso? Isso. É meio complicado, né, a gente levar para fora. Mas dá também, né? A gente só pede uma ajuda de custo. A gente tem também um projeto
assim, a gente só pede ajuda de custo quando a proposta é sem ganhos externos, assim, né? Quando a gente é contratado, a gente cobra, mas raramente a gente é contratado, porque como só sou eu e ela no projeto, não tem como a gente dar uma dimensão maior, justamente burocrática, né? E desse segmento mais econômico. Mas quando a proposta é setores necessitados, a gente dialoga com as pessoas para ver as possibilidades, né? Porque tudo é gasto. A gente gasta com transporte, gasta com impressão de material, gasta com alimentação, a gente gasta comprando, a gente gasta, acaba sendo uma série de gastos. A gente tem que fazer o figurino, tem que fazer a maquiagem. Torna-se, é um projeto, ele não é caro, né? Eu não diria caro, porque ele é extremamente acessível. Mas setores que a gente trabalha muito, que são setores mais humildes tecnicamente, né? Pessoal de rua, assim, torna-se caro para você fazer. Por isso que a gente acaba doando, né? Porque a gente não vai cobrar nada. Inclusive, Mas existem instituições que têm necessidade. o pessoal que está assistindo aí, do IFPB, da iniciativa privada, ou que é artista, ou que tem interesse no projeto, você vai falar com o Jimmy. A gente aqui, como ele falou, a gente deu uma ajuda de custo para ele poder se deslocar para cá, fez o recital, distribuiu os livros, foi muito massa. A gente também conseguiu livros com a editora do IFPB, alguns livros. É importante, né? Porque como ele está sempre nessa dinâmica de distribuir os livros, não é sempre que ele vai ter lá um baú de livro para fazer. Também tem um número mínimo para fazer o sarau, né, Jim? Que são 50 livros, né, Jim? Que tem que ser o mínimo para poder dar certo. A gente acaba juntando 50 livros e parte para a ação. Pronto, então tem esse. Para a gente girar um pouco disso aqui e continuar a nossa conversa, vamos partir para outro foco daqui a pouco. Toca outra música aí e a gente embala em outra conversa na sequência. Vamos lá. O Diz Poeta aí diz que conheceu o projeto na prévia carnavalesca TAP lá em Bezerros aí. Fantástico. Foi legal, porque o TAP é mais um movimento aqui de Bezerros, né? É um dos braços desses movimentos que a gente fez parte, que foi uma troça carnavalesca, e justamente a gente teve a ideia de somar força, né? Introduzir leitura e literatura dentro da cultura carnavalesca da cidade. Então a gente fez o livro-se dentro de uma troça carnavalesca. É a cultura pela cultura. Exato. É como se levantasse a mão para escrever o que sente. Ficar sentado na porta de casa e não ver, e não ver. Tanta mídia se entrelaçam dentro e fora de você. Uma propaganda, uma publicidade. Conhecimento, informação, ambivalência de poder. Estamos perdidos, mesmo sem saber aonde ir. Estourou a corda? Kira.
Se não disser seu nome, não saberei quem é. Prepara um discurso que não sabem ler, não sabem ler. Esquecer é lembrar o que passou e repetir. Manifestação não se faz copiando adiantes. Outros tempos, outros modos de se intervir, de se intervir. Jimmy, dá só uma tapinha aí no teu microfone aí, que eu acho que ele deu um. Conecta ele de novo aí. Esse é o projeto aqui, Café com Fibra Ótica, aqui, que a gente está conversando hoje com o Jimmy aqui. Fala aí, Jimmy, para ver se tá massa. E aí, agora melhorou? Estamos... Nossa, um abraço aí para minha irmã assistindo aí, um abraço para meu irmão também assistindo aí. Deu certo. Tudo bom? Tem aí, chegando aí também, professora Gardena aí, que tem um projeto Laborato lá em Campina Grande. Jimmy, vamos falar agora aí de relação aí com o teatro, aí, com o Plínio Marcos, essa coisa toda aí. O que é que tu tá fazendo aí? O que você estava pretendendo fazer antes dessa parada toda aí, nessa questão, na questão do teatro aí? Você que tem uns trabalhos com o Kiko, Olha, inclusive o Kiko, ele vai ministrar uma oficina de teatro aqui pra gente, produção de teatro. quem? Kiko, né? Né? Legal. Tá Fantástico. todo Nico é maravilhoso. já, é o homem da Netflix já aí. Procurem saber. É. Fala aí, Bom, Plínio Marcos é um sujeito que a gente fez três pesquisas, né? Com a Companhia Mecânica de Teatro. E é fantástico porque está tudo voltado, toda a obra dele é voltada, consequentemente a pesquisa é voltada no traço do marginal, né? Aquele que está à margem da sociedade. E toda a obra de Plínio, ela tem esse peso da marginalidade, né? Então a gente fez pesquisas teatrais dentro dessa obra de Plínio, e o resultado, a gente fez algumas oficinas. E foi maravilhoso, porque a gente dentro dessa pesquisa, a gente desenvolveu uma ótica para o teatro brasileiro, né? Que a gente dialogou também com Augusto Boal. A gente fez uma junção da temática pliniana com a prática de Augusto Boal, que é outro brasileiro, né? Outro brasileiro dentro do teatro. E foi maravilhoso, porque a gente ficou muito satisfeito com os resultados, né? A gente, como a temática era marginal, então a gente também levou, assim como a gente fez no início, né? Levou teatro para setores de difícil acesso à cultura, à arte. Então, casou muito bem a proposta com estudos e pesquisas, cara. Foi fantástico. É um negócio social muito relevante e, infelizmente, é escasso. A gente, quando faz essa pesquisa, a gente vê o buraco que é ainda a cultura brasileira.
E, e quando se fala em cultura, as pessoas geralmente, comumente pensam em coisas mais é, isoladas, mas não, cara. A cultura, ela mexe com a economia do país inteiro, velho, do país inteiro. Cara. Diga-se de passagem, Hollywood, né, que é uma das maiores economias do mundo dentro da arte, que utiliza a, apesar que as maiores obras elas surgem através de livros, cara, através de histórias de livros. E Plínio Marcos ele era um cara que vivia a marginalidade, sabe? Ele produzia os próprios livros, ele mesmo criava os próprios livros, né? Ele mesmo imprimia e ele mesmo vendia. Então, essa acessibilidade que a gente teve a Plínio enriqueceu muito a ideia do faça você mesmo também, sabe? E mais à frente a gente fez outra pesquisa, só que na parte infantil de Plínio Marcos. E o que foi fantástico no resultado dessa pesquisa infantil, das obras baseadas no infantil de Plínio Marcos em teatro, uma coisa marcante foi que a gente utilizou o resultado para aplicar em bibliotecas públicas, cara. Então a gente foi para várias bibliotecas públicas de Recife. Inclusive a gente usou o espaço da biblioteca, porque para você ver como é a dimensão da arte e da ideia de biblioteca, né? As pessoas estão fadadas a achar que biblioteca é algo morto, mas não é. Ou seja, a gente praticou, estudou e utilizou o espaço da biblioteca para as pesquisas em Plínio, cara. E os resultados também foram aplicados em bibliotecas. A gente utilizou a Biblioteca Central de Recife, a biblioteca pública, no caso. A gente utilizou ela para desenvolver o projeto e apresentar também o projeto da biblioteca pública. Partimos para as bibliotecas ah, me fugiu agora da memória, Comunitárias? comunitárias, bibliotecas comunitárias. Então fizemos na Caranguejo Tabaiares, eita, porque eu vou esquecer o nome aqui, deveria ter anotado. A gente fez várias bibliotecas ah, comunitárias de Recife e é fantástico, porque as bibliotecas, elas utilizam, as comunitárias, elas utilizam muito bem o espaço, que seria o ideal de biblioteca, né? Que é esse diálogo com várias vertentes, né? A biblioteca dialoga com autores de livros, autores de músicas, autores de teatro, enfim. A biblioteca ela é um universo, né? Ela é um universo e ainda eu não sei explicar porque ainda a gente não desenvolveu tanta coisa dentro das bibliotecas. Só tem uma explicação mesmo que é o descaso ah, e a ausência de livros, sabe? A ausência de informação e conhecimento, a ausência de arte, a ausência de cultura. É uma ferramenta estratosférica, sabe? A biblioteca. Né? Você pode fazer tudo lá dentro. As pessoas acham que não pode. Você pode fazer tudo lá dentro. Quer dizer, todo o conhecimento humano está dentro da biblioteca, né? Basta saber utilizar. É isso mesmo, Jim. Corretíssimo. Recita aí mais um poema pra gente aí do Porrada no Juízo. Porrada no juízo, cara. Porrada no Juízo, que é esse livro aqui, parceria minha com o Jim aí, infelizmente está esgotado, mas quem tiver interesse, entre em contato com a gente aí, um café com fibra ótica no meu perfil, que eu arranjo o PDF para você. Eu vou mandar outra aqui, Daniel. Mande uma É sua, cagado. cara. Mande uma sua. Vou mandar essa. Depois eu mando outra minha. Vai lá. Ave moderna. É bem rock and roll isso aqui. Ave moderna. Passarinho pousa no poste e canta para a luz do dia. Passarinho já pousou em árvores melhores, sem energia. Essa foi massa. É a coisa da urbanização, sem urbanização, né? Aí eu vou recitar outra, porque essa aí foi como
Foi como uma abertura para isso aqui também. É engraçado que esse livro está todo costurado, né? Entre aspas, assim, né? Tá tudo costurado, as poesias foram se cruzando. A ideia foi essa aí, deu um trabalhão fazer isso aí, mas a ideia foi essa aí. Isso que foi bem um ano só montando, só concatenando essas ideias do livro, foi bem um ano. Aí eu vou mandar uma desconto no poema. Desconto no poema. Que é justamente essa ideia do erudito e do ignorante, né? O cara da cidade e o cara do interior. Vidas distintas que as pessoas acham que são intocáveis, mas existe eu coloquei tipo um caos entre essas duas existências ou vivências. Desconto no poema. Entre parênteses, dentro das terras do interior, o homem idoso, sem instrução civilizada, é nobre. Aí começa o poema, uma exclamação. O homem na sua terra, seiva de sua seiva e serra, o velho homem pobre é verdade independente. De rugas bem nordestinas, com seu pequeno sítio dentro das brotações da sina, ele é carne viva, subsídio. A terra é seu corpo. São e reconhece dias que medra, as passadas, marcas no chão, o afago de água da pedra. O homem existe lá como se não existisse em nenhum outro lugar. Ser terroso, que se medisse todos os elementos, alcançam seus sentidos. O homem na sua terra são sonhos compreendidos. Nessa região, ele não morre. Virá a ser adubo notado, ou servirá como semente. Virá a ser em terra plantado. Não houver quem por ele chore, o seio da terra o consolaria, dando-lhe seu último abraço. A natureza, sua memória seria. Aí o contraponto desse início é: o homem na cidade não sente, nem dorme, não se requeita, não decorre. É apenas mais um número, ser sintético, sentidos figurados, sem luta, sem porvir, num muro, correntes cadeados, sem descanso, estereotipado, de subemprego e conflitos, vira mendigo, analfabeto, prisioneiro de vícios e delitos. As águas são de esgotos, o asfalto não brota a céu aberto. Só carne morta em desertos, acidentes marcados. Aqui ele morre, é deixado. Foi indigente em vida, e morte é apenas largado, esquecido em seu estado. Cemitério metropolitano. Comprado, aberto à visita, a terra doente regurgita o corpo nunca visitado. A insistência de não ser, o esquecimento o alivia, deixando livre para morrer até a lembrança que teria. Esse é o fim do poema. Desconto no poema. São os contrastes aí. Os contrastes. Jimmy, falta 5 minutos aqui para nossa live encerrar. Manda mais uma música aí pra gente. Eu vou mandar uma bem rapidinha aqui. Ela é bem curtinha, eu acho que tu nunca ouviu ela também. Tem umas... Deixa eu ver aqui. O mundo passou, O mundo passou e você não viu. O mundo passou à sua frente. O mundo passou e você não viu, não viu a vida tão de repente.
mundo se desgasta. Você morreu e só agora sente. O mundo está assim, tão diferente. O mundo não parou pra você entrar. O mundo não irá parar pra você sair. Ele te arrastará inevitavelmente, inexorável, independente. O mundo passou à sua frente. O mundo parou e só você não viu. Estamos aqui finalizando aqui agora a nossa live aqui, Café com Fibra Ótica. Foi um trabalho danado. Fomos estrelados pela internet. Fomos estrelados pelo smartphone de Jimmy. Foi uma coisa. E agora eu vou fazer um desafio aqui para ele. Jimmy, tu tá ocupado? Teoricamente não. Então, bora fazer uma brincadeira. Vamos lá no outro perfil agora, do Poesia de Quarta, e vamos fazer uma leitura dos poemas desse livro. Uma live? Bora. Então, galera, estou encerrando aqui. Valeu. Esse foi o Café com Fibra Ótica com Jimmy. Quem quiser nos acompanhar agora, a gente vai fazer a leitura completa aqui no Porrada no Juízo, lá no perfil Poesia de Quarta. Procura aí no Instagram. Valeu, galera. Abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.